Muito boa tarde aos amigos e amigas. Como vão todos? Espero que estejam muito bem. Muita gente nova comentando no canal. Muito obrigado pelos novos inscritos. E também estou sentindo falta de velhos amigos que comentavam sempre e não tenho visto o comentário com a frequência que eu via, mas espero que estejam muito bem de saúde, muito bem de forma geral. Então, pessoal, agora hoje eu vou disponibilizar a parte final do capítulo 39. E nesse capítulo, infelizmente, Priscila vai abordar como Elvis foi murchando, se podemos dizer assim, foi se apagando para a vida. Prestem atenção na parte onde ela fala que Elvis agora vestia muito mais pijamas, né, do que se arrumava como antigamente. Ele preferia ficar em casa de pijamas. No final, depois que você escutar o audiobook, eu volto com um texto que eu separei e vamos falar um pouquinho de por que Elvis ficava muito em casa e sempre de pijamas. Segunda parte do capítulo 39. Por volta de 1976, todos estavam ficando alarmados com seu estado mental, além da aparência física. O rosto estava inchado, o corpo anormalmente pesado. Quanto mais as pessoas tentavam lhe falar a respeito, mais ele insistia que estava tudo bem. O coronel estava preocupado até com as ações de Elvis no palco. Elvis começava a esquecer as letras e a recorrer às partituras. Comportava-se de maneira imprevista, ignorando a audiência e se apresentando apenas para a banda. Alguns shows foram cancelados e ninguém podia prever se ele apareceria ou não no palco. Na ausência de qualquer desafio profissional significativo, Elvis criava os seus próprios dramas da vida real. Seu fascínio por armas de fogo era agora uma obsessão. Tornou-se paranoico em relação às ameaças de morte. Através de sua associação com a polícia de Memphis, ele teve acesso à lista de traficantes de tóxicos. Achava que tinha a responsabilidade pessoal de tirá-los das ruas. Uma noite, bem tarde, ele me telefonou e disse: Sila, você tem alguém que gostaria que fosse liquidado? Posso dar um jeito. Tudo rigorosamente confidencial. A classe, charme e orgulho que durante os últimos 8 anos haviam caracterizado as apresentações ao vivo de Elvis Presley beiravam agora a paródia. Frustrado pela falta de desafio a cada show que passava, Elvis passou a recorrer à pura exuberância, simbolizada por seus trajes, cada um mais requintado do que o anterior, com uma abundância de pedras falsas, taxas e franjas. Havia capas enormes e cintos incômodos. Ele se apresentava em trajes que acrescentavam 15 quilos a seu peso. Era como se estivesse determinado a conquistar a audiência por sua aparência, em vez de confiar apenas em seu talento. Houve ocasiões durante o último ano em que ele foi criticado pela maneira como se relacionava com o público. Algumas pessoas comentaram que ele gracejava demais com os músicos e não terminava as canções. Houve uma noite em que ele chegou a reclamar no palco da péssima administração do hotel, citando um determinado empregado do Hilton, que
que estava sendo despedido. No dia seguinte, o Coronel Parker pediu a Elvis que cuidasse apenas do que lhe competia, o show, deixando o hotel cuidar de seus empregados. Vernon tendia a tomar a defesa de Elvis em todas as crises, mas o coronel tinha motivos para estar preocupado. Um dos rapazes disse a Elvis que ele estava aparecendo mais e mais com uma apresentação de Liberati. Sua esperança era de que Elvis compreendesse a insinuação e recuperasse o bom senso, passando a se basear apenas em seu talento. Mas Elvis insistira desde o início. Só quero ler as críticas positivas. Não quero tomar conhecimento de qualquer comentário negativo. Como adolescente, ele fora resguardado das críticas desfavoráveis por Gladys. Quando fazia seus álbuns, ela só colava os recortes favoráveis. Se não tivesse sido tão protegido, Elvis poderia ter uma perspectiva melhor de sua carreira. Pelo menos estaria a par de tudo o que se dizia a seu respeito e talvez usasse alguns comentários de maneira construtiva. Não importa o que ele fizesse, porém, seus fãs continuavam a aclamá-lo. Eram fiéis nos bons e maus desempenhos. E chegou um momento em que esse amor era a única gratificação de que Elvis dispunha. Apoiavam tudo o que ele fazia. Talvez ele pensasse que estava tudo bem enquanto recebesse as aclamações. Mas, na verdade, o Coronel Parker estava certo quando disse a Elvis que precisava se corrigir ou toda a sua carreira estaria comprometida. Sua vida pessoal não ajudava em nada. Ele estava namorando Ginger Alden, que era 20 anos mais moça. A diferença de idade se tornava um problema cada vez maior. Elvis dizia: "Estou cansado de criar crianças. Não tenho paciência para passar por tudo outra vez." Havia conflitos, e muitos. Ginger não gostava das excursões, dos shows de uma noite só. Era muito chegada à família e não queria deixá-la. Elvis experimentou levar metade da família, mas isso só acarretou mais problemas. "Ela passa mais tempo com a irmã e a mãe do que comigo", queixou-se ele. Conversando sobre o seu dilema, não pude deixar de perguntar: "Acha que pode realmente viver apenas com uma mulher?" "Acho que sim. E agora mais do que nunca. Sei que fiz muitas coisas estúpidas, mas a pior de todas foi não compreender o que tinha até que perdi. Quero minha família de volta." Especulei se haveria alguma possibilidade de fazermos com que tudo desse certo. "Talvez fosse cedo demais para nós, Sunny", comentei. "Talvez um dia chegue o momento certo para nós." "Tem razão." Elvis soltou uma risada. "Quando eu tiver 70 anos e você estiver com 60, ambos estaremos tão velhos que vai parecer uma tolice sairmos em disparada em carrinhos de golfe." Em abril de 1977, Elvis ficou doente. Teve de cancelar uma excursão e voltar a Graceland. Lisa e eu estávamos lá, visitando Dodger. Ele me chamou a seu quarto. Não olhou para si mesmo. O rosto e o corpo estavam inchados. Vestia um pijama, o traje que parecia preferir agora quando estava em casa. Tinha nas mãos o livro dos números de cheiro e disse que queria que eu lesse uma coisa. Sua busca por respostas não se extinguira. Ainda procurava seu propósito na vida. Ainda achava que não encontrara sua vocação. Se descobrisse uma causa para defender, que fosse uma sociedade sem drogas ou a paz mundial,
teria o papel que procurava na vida. Sua generosidade era prova dessa parte de sua natureza. A legendária propensão para dar, até mesmo a incontáveis pessoas que não conhecia. Mas Elvis jamais encontrou uma cruzada para tirá-lo de seu mundo enclausurado. Uma disciplina bastante forte para anular a fuga nas drogas. Naquela noite ele leu para mim, procurando por respostas, exatamente como fizera no ano anterior e em todos os outros anos antes. Final do capítulo 39. Então, de volta, no livro da Ginger Alden, ela conta quando ela estava no velório de Elvis, e Elvis estava com um terno branco, camisa azul claro, gravata branca, e ela pensou, Honey, talvez um pijama seria mais a sua cara. Porque toda vez que ela ia visitá-lo em Graceland, Elvis estava de pijamas. No texto de hoje, eu separei alguns trechos do livro de Albert Goldman e vamos saber um pouquinho mais como Elvis estava. Vamos saber um pouco mais intimamente como Elvis estava nesse momento da sua vida. Lembrando que no domingo eu vou postar o capítulo 40, o final do nosso projeto audiobook. E no domingo, dia 16 de agosto, faz 43 anos da passagem de Elvis. Em alguns vídeos atrás eu falei 44 anos, mas eu acho que é porque eu estou querendo sair o mais rápido possível do ano de 2020, então eu pensei em termos de 2021, que aí sim fará 44 anos da passagem de Elvis. Mas neste domingo, 16 de agosto, 43 anos sem a presença física de Elvis Aaron Presley. Então, a partir de agora, eu vou passar o texto de Goldman para os amigos. Vamos ficar mais íntimos de Elvis e saber o que se passava sentimentalmente com ele através desse texto. Vamos ao texto. No instante em que retorna de um compromisso, Elvis se confina em seu quarto, no andar de cima, durante longos períodos, praticamente incomunicável. As paredes são alcochoadas e adornadas com botões de camurça preto. O carpete vermelho abrange não só o chão, mas avança sobre o pé da cama como uma onda vermelha. No topo repousa um televisor a cores enorme. Duas grandes janelas confrontam a cama com vista para o gramado da frente. Selado com o mesmo estofado preto que cobre as paredes, que são coroadas com um cortinado dourado e cortinas vermelhas que vão até o chão. O espaço entre as janelas é preenchido por um espelho que reflete a cama. Aliás, que cama! Uma placa imensa, 9 por 9, um tamanho king size duplicado. Na cabeceira há um sistema retrátil incorporado. De um lado, um cavalete recosta uma grande fotografia da mãe de Elvis. No lado oposto, um retrato em tons de sépia de Jesus Cristo. A luz é sempre escura, fornecida por lâmpadas que iluminam o teto, mas produzem abaixo apenas um crepúsculo subaquático escuro. O ar é resfriado a temperaturas baixas durante o verão quente de Mênfis, por unidades de refrigeração potentes que gemem noite e dia. Elvis
carrega uma semelhança alarmante ao quadro de sua mãe, que ele contempla fixamente, a miúde, por horas e horas a fio. Na coroa de seu cabelo azul escuro, lotes de raízes acinzentadas refletem o cabelo de sua mãe. A maior semelhança está nos olhos, especialmente o tom escuro da pele sobre os olhos, como se ambos usassem o mesmo tom de sombra e rímel. Quando Elvis está num clima sentimental, sua série favorita de recitações, ele evoca Charles Boyer. A interpretação de Boyer preferida de Elvis é Where's Love Go? Para onde vai o amor? Violinos elevam-se em valsa, a voz suave e rouca do famoso ator questiona, com algumas pausas contemplativas. Se o coração é o lugar de onde vem o amor, então, para onde o amor vai quando morre? De volta ao coração de onde veio, ou se transforma em lágrimas nos olhos? Então, pessoal, esse era o clima em que Elvis viveu seus últimos anos de vida, seus últimos meses de vida. Um tanto quanto depressivo. Muitas pessoas perguntam onde comprar o livro da Priscila. Então eu tenho esta edição, a edição americana. Essa edição está em catálogo, você pode acessar o site Amazon e você compra, vem direitinho na sua casa. A edição nacional, ela já está fora de catálogo há muitos anos e esta aqui talvez você encontre no Mercado Livre. Se algum dos amigos souber, dê a dica aí nos comentários, porque muitas pessoas estão interessadas no livro da Priscila. Mas agora eu quero contar uma história sobre o livro, este livro, que foi daqui para vocês, para o ouvido de vocês, o audiobook. Eu comprei esse livro em 1985 e também, na época, comemorava-se, se vivo fosse Elvis, estaria completando 50 anos de idade, então eu também comprei esta caixa de discos focando os anos 50 na carreira de Elvis. Eu já mostrei essa caixa em outros vídeos, mas tem uma historinha engraçada desse conjunto, porque nos anos 80, 90, o centro da cidade, a Rua Direita, São Bento, Viaduto do Chá, o antigo mapping na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal. Todo esse trajeto fervia nessas décadas passadas, mas era lá onde você encontrava tudo o que você queria, e eu um dia fui lá buscar esses dois itens, e a curiosidade é que moramos em São Paulo, e é um lugar bastante violento, tenso, e você tem que estar sempre alerta. E esses dois itens, eles têm um valor que me remete à minha juventude, minha adolescência, e um valor de afetivo, né? Me traz uma memória afetiva bastante saudosa e muito doce também, e foi com enorme prazer que um livro que está há tanto tempo comigo, eu pude transmitir para milhares e milhares de pessoas que estão acompanhando há 5 meses a história da Priscila. Mas eu lembro que eu trabalhava numa feira com o meu saudoso pai, e ele me dava 2 caixas de limão e aquele dinheiro ficava para mim, né? Eu juntei uma poupancinha
E eu lembro que foi o dia mais feliz da minha vida, que eu fui lá, raspei todinha, peguei esse dinheiro, enrolei, coloquei na meia, calcei o sapato e fui lá para o centro da cidade e trouxe essas duas maravilhas. Voltei com os olhos brilhando. Um momento constrangedor foi quando eu fui pagar, que eu tive que retirar o dinheiro da meia. Mas a minha meia estava limpinha, então tudo certo. Pessoal, então eu espero todos vocês domingo, 16 de agosto de 2020, 43 anos sem Elvis Presley. Eu vou postar o último capítulo do livro e vou tentar fazer um programa bem gostoso, bem bacana, para toda a legião de fãs do rei do rock and roll, o rei da música, o rei da simpatia, do carisma, Elvis Presley. Elvis Forever.